né? Lembrar que você tem aí o cupom Paparazzo na Golcase também. Então, você pode estar adquirindo vários produtos em desconto. Tem copo Vibe em desconto. Tava, cara, um descontaço ontem. Vou pedir para eles segurarem mais um pouco esse desconto. Tem vários produtos em desconto. Tá chegando a Black Friday aí também. Então fica ligado, porque o cupom Paparazzo te dá mais desconto ainda. Então garanta agora mesmo o seu produto Golcase, cara, produtos personalizados, produtos licenciados do Flamengo, espetaculares. Garanta agora mesmo o seu produto Golcase com o cupom Paparazzo. Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Bom dia, se é possível dar bom dia, né? Até meu cachorro acordou irritado hoje. É semana muito ruim, perdi um cachorro, mas as coisas vão mudar, né? Cara, inacreditável. O Flamengo tem problema psicológico, cara. É sério, é psicológico. A gente percebe que, inclusive, isso não é achômetro, tá? O Abel, o Palmeiras, eles contrataram psicólogos e tem toda uma estrutura psicológica lá para os jogadores. Enquanto que no Flamengo, cara, isso não acontece. Essa sequência de expulsões do Plata que me irritam demais, não, isso não é só erro dele, tá? É erro também de planejamento da questão psicológica. Agora, o rapaz realmente, né, precisa de conduta, né? Precisa ser colocado na linha. E eu fiquei feliz de ver que o Samuel Lino deu aquela amaciada, como quem diz assim, pô, é nosso parceiro, a gente aqui apoia ele, mas nos prejudicou. Nos prejudicou. E quem tem que cobrar é a direção. Jogou para cima da direção. O Samuel Lino jogou para cima da direção do Felipe, jogou para cima deles, falou: vocês têm que cobrar o cara. Não é a gente que vai cobrar, não é jogador que vai cobrar. Eu vou trazer aqui a coletiva do Samuel Lino e do Felipe Luiz. Enquanto o Samuel Lino cobra e pede que a direção e quem está acima cobre, mas falando, óbvio, a gente aqui vai dar apoio a ele, o Felipe Luiz, não, foi sem querer. Foi sem querer. O Felipe Luiz, na hora que precisa de cobrança, passa pano. Precisa de cobrança, cara. Você está perdendo um jogador que vai para noitada, um jogador que é expulso toda hora, que está sem cabeça. Na hora de você cobrar, né? E acho que aí é a questão da experiência que o Abel tem e o Felipe não. Na hora de você cobrar e puxar daquele jogador no momento que ele precisa ser cobrado, né? Você está passando a mão na cabeça. E o seu jogador, que vinha mal e que agora já está se recuperando, graças a Deus, Samuel Lino, e que ontem fez um golaço, o Arrasca jogou demais, mas que não adianta, foram prejudicados pelo que o Plata fez. Esse cara tem que vir a público para fazer o que você não está fazendo, cara. Presta atenção nisso. Não sei se é porque você é um técnico recente, que ainda vai ser um dos maiores treinadores do mundo, eu não tenho dúvida. E aí falta experiência, falta, não vou dizer coragem, mas atitude para fazer esse tipo de coisa. Mas o Samuel Lino cobrou e você não, pô. Vocês vão ver, tá? Eu só quero lembrar a galera que, olha só, não é para abandonar o Flamengo. São 7 rodadas ainda. Não sabemos o que vai acontecer hoje no jogo Palmeiras e Santos, é clássico. São 7 rodadas, o Cruzeiro tá ali também, são 7 rodadas. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? Tem que apoiar no Maracanã, lotar o Maracanã contra o Santos, ganhar o Santos, forçar o Santos a ganhar do Palmeiras em casa. E aí, meus amigos, o Palmeiras já vai para Mirassol, o Mirassol não perdeu para ninguém no campeonato inteiro. E o Flamengo vai jogar contra o Sport. E aí tem que lotar lá, já tem o ingresso, inclusive, o link vai estar aqui. Eu estou fazendo isso até para a gente lotar. Sócio torcedor já garante seu ingresso no Maracanã e o ingresso é vendido pela Eleven Tickets lá na Arena Pernambuco. Então, o flamenguista, a missão do flamenguista agora é lotar o Maracanã e lotar a Arena Pernambuco. E acreditar que nesses 3 jogos o Palmeiras vai perder um e empatar outro. Por que não acreditar nisso? O Flamengo não tropeça? Agora, se a gente pegar aqui, né? O link vai estar aí na descrição, no comentário fixado, tá? Se a gente pegar aqui, olha só isso aqui. Olha só.
antes da gente trazer aqui as coletivas, olha esses dados aqui, cara. Isso aqui é muito sério. Um time que quer ser campeão no segundo turno empata com o Grêmio, né? Na verdade, já desde o primeiro, mas esses últimos jogos aí, ó, em poucos jogos, empata com o Grêmio, empata com o Grêmio, empata com o Vasco, empata com o Cruzeiro, perde para o Bahia, perde para o Fortaleza, empata com o São Paulo. São 6 resultados adversos em 8 jogos. Em 8 jogos, 6 resultados adversos. Isso não pode acontecer. 6 resultados adversos em 8 jogos. Isso é brincadeira. É demais, cara. É demais pro meu visual, tá? E é isso, cara. Ontem eu desabafei, porque é inadmissível ainda ter gente passando pano, tá? O Arrascaeta chegou a 95 gols com o manto sagrado, né? Se isola como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Parabéns aí ao Arrascaeta. Sempre ele, né? Sempre ele. Esse ano aí, o ano mágico do Arrascaeta. Se Deus quiser, Deus não vai permitir que o Flamengo fique sem um título importante no ano mágico do seu camisa 10. No ano mágico do seu camisa 10. Tá? Então, parabéns aí ao Arrascaeta. Ontem, mais uma vez, estava salvando o Flamengo, mas infelizmente o Plata, né, destruiu tudo. Eu quero convidar você a garantir a chance de ganhar R$1 milhão na sexta-feira, com o Pix do milhão. Eu vou deixar aí no comentário fixado. Também vou deixar o QR Code na tela aqui o tempo todo do vídeo. Agradecer também todos que apoiam aqui o nosso canal, tá certo? Então eu vou chamar aqui agora a coletiva de imprensa. Vou deixar o QR Code aí também do Pix do milhão na tela, para você garantir aí a chance, garantir seu e-book, garantir a chance de ganhar R$1 milhão na sexta-feira e até R$20 mil de prêmio instantâneo no Raspou Ganhou. A gente está chateado, estamos aqui arrasado, né? Todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. A gente tem que falar dos patrocinadores, não tem jeito, mas você acompanha aqui agora a reclamação do Samuel Lino. Óbvio que ele pisa em ovos, porque ele está falando de um companheiro, e o Felipe Luiz, que não quis, né, pelo contrário, defendeu o Plata e falou também do Samuel Lino e tal, de outros assuntos. Vamos acompanhar. Aqui na sua esquerda, tudo bem? Boa noite, Gabriel Wolf, canal Palácio Rubro-Negro. Dino, independente, claro, do resultado que não era o que vocês queriam, você acabou marcando um gol importante na ocasião, foi o gol da virada do Flamengo. A gente viu que você comemorou bastante gol. Queria que você falasse da importância de ter marcado hoje e que pode ser uma virada de chave para que você tenha muito sucesso no Flamengo aqui pela frente. Obrigado. Bom, acho que sucesso ele não nasce do dia para a noite, ainda mais quando você chega num clube novo. Esse gol é um gol que nos dá um ponto, que estava, né, nos dando a vitória. Acabamos por levar o empate, mas esse gol é importante porque nos dá um ponto, faz a gente empatar com o líder, que vai jogar amanhã, e espero que continuar ajudando o Flamengo, ajudando a equipe e continuar com confiança. Que isso, Maurício? Samu, aqui você dá uma eleitoral news. Queria que você falasse um pouco desse trajeto que você já tem no Flamengo desde a sua chegada. Vai lembrar que você joga no Mundial de Clubes com o Atlético, depois já vem para o Flamengo. E a contratação mais cara da história do Flamengo e do futebol brasileiro. De que maneira isso pesa para as suas atuações? Como você leva isso em consideração? Como isso impacta aquilo que você pode produzir no campo? Porque todo mundo sabe que você tem uma qualidade gigantesca e, de fato, estava demorando um pouco para entregar isso dentro do gramado. Obrigado. Se amanhã eu voltar a jogar mal, vão falar também de mim. Então, acho que, como eu falei, sucesso é um processo, não é do dia para a noite. Eu acabei de chegar, faz 3 meses e meio, acho, 15 dias eu estava num outro clube, jogando um outro campeonato. Então é tudo novo e eu quero aproveitar, desfrutar desse momento. Não tem pressão nenhuma. Toda vez que eu entro em campo eu penso em desfrutar e desfrutar com a camisa do Flamengo, que é um privilégio estar aqui. Samuel, aqui. Eu até falei com o Felipe Luiz agora. Você não vive um momento bom no Flamengo, mas no último jogo você deu uma assistência e hoje você deu o gol que no momento dava vitória
no Flamengo. E assim, mais do que uma comemoração, eu estava assistindo, você extravasou um pouco ali, né? Já tinha um gol contra o Racing, que estava impedido, já tinha um gol impedido hoje também, e hoje no cruzamento do Emerson Royal você consegue fazer esse gol. Queria saber assim, o que passou na sua cabeça depois que você fez esse gol. Vem isso na cabeça do jogador? Tipo, olha, as coisas não estão acontecendo, mas eu estou aqui, eu estou tentando e meu esforço está sendo recompensado. Bom, acho que é um momento natural, acho que ali não foi nenhum momento de extravagar, posso dizer assim, porque os gols não vêm saindo, às vezes tá impedimento por 1 milímetro, mas acho que é mais uma coisa pessoal mesmo, que eu sempre trabalho bastante, sempre estou buscando melhorar, então acho que esses gols vêm saindo, 2 impedimentos e agora esse valeu, assistência outro dia. Como posso falar, é um momento ali que eu extravaguei por o processo que eu sei que eu trabalho muito e vai recompensar ainda muito mais. Samuel, aqui de novo. Samuel, eu sei que ainda falta um pouquinho de tempo, mas faltam 23 dias para a final da Libertadores, né? O jogo contra o Palmeiras. Queria saber o que passa na sua cabeça já pensando nessa final. Se tem algum nível de ansiedade visando conquistar uma Libertadores pelo Flamengo, o que passa por isso? Bom, passa na minha cabeça que domingo a gente joga contra o Santos. Mas, claro, não tem como mentir, né? Você olha o calendário, daqui a pouco já temos uma final de Libertadores para jogar. O jogo mais importante da temporada. E, claro, eu acho que o que eu penso de mim nesses jogos do Brasileiro me desempenhar bem, me preparar, jogar bem todos os jogos, tentar conseguir que o Flamengo vença, ajudar que o Flamengo vença, e agora a final da Libertadores a gente vai pensar lá na frente. Aqui atrás, aqui. Letícia de Almeida, BTV Esportes. Na saída de campo do Gonzalo Plata após a expulsão, ele saiu bem cabisbaixo, pedindo desculpas ao torcedor, né? E do local onde ele cometeu a falta até a saída do campo, alguns jogadores falaram com ele, o Arrascaeta falou, o Rossi também teve um papo. Queria saber de vocês, se já houve alguma conversa, se há uma conversa entre vocês para apoiar esse jogador, que obviamente ninguém quer cometer uma falta e ser expulso. Então, se vocês conversaram sobre isso, se há uma conversa entre vocês, já que tem sido situações recorrentes de jogadores serem expulsos do Flamengo. Obrigado. Sim, bom, entendo. Só que o Plata ele tem um coração gigantesco, é um garoto novo como eu, e a gente dá todo o apoio e suporte. Na outra situação na Libertadores a gente apoiou ele, a gente não vai deixar de apoiar ele, porque aqui é um grupo, é uma família, a gente vai se unir ainda mais. O que tem que conversar com ele, o clube, o Felipe, o pessoal de cima que vai conversar com ele, o grupo, a gente dá o apoio, o suporte para ele que ele precisa para estar com a cabeça tranquila. Lógico que hoje não vou mentir, né? Não vamos mentir, prejudicou um pouco, sim, porque depois veio o empate. Porque se vinha a vitória, tava tudo certo. Plata foi expulso, beleza? Não, eu entendo que prejudicou a gente e tudo mais, só que a gente tem todo dar um suporte pro Plata, esse carinho, porque é um garoto novo e eu tenho certeza que o Plata vai aprender, porque é um moleque de coração bom e tem um talento gigantesco. Obrigado, Samu. Maravilha. Queria falar um pouco da questão dos erros individuais, assim, que talvez possam causar danos irreparáveis na disputa de títulos. O Plata foi expulso contra o Racing, complicou um pouco a partida, ele é expulso novamente hoje. O Flamengo tinha conseguido fazer 2-1 e aí acaba complicando de novo. Como é que é para você equilibrar esse fator para que talvez um título não escape da mão do Flamengo por conta de uma fração de segundos? E se já foi discutido de alguma maneira, alguma punição, alguma multa, porque teve um caso recente também do Alacian, que teve uma conversa, uma multa. Quero saber como é que está essa situação do Plata. Bom, primeiro campeonato... Oi? Tá ouvindo? Alô? Dá pra ver? Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros
que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, né, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas nós temos que continuar acreditando. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Maria do Litoral News. Queria falar mais um pouco sobre essa questão dos erros. Falei hoje teve algumas falhas defensivas, saída de bola, troca de passes. Você vê isso como mais um mérito da pressão do São Paulo ou um demérito do Flamengo, talvez por ter entrado não da maneira que a partida pedia, uma desatenção ou nervosismo pela decisão do Campeonato Brasileiro? Como você vê esses erros que o Flamengo teve no jogo de hoje? Como eu falei, foram erros, muitos erros técnicos, um erro acabou em gol. Alguns outros erros assim pontuais, né, que não costumamos fazer. Também, mérito também da pressão, que confundia um pouco talvez os jogadores, mas talvez o fator de jogar fora de casa, não é fácil, né? Sempre nessa sequência de jogos acertar sempre. Nesses momentos cometemos mais erros, como eu falei, mas mesmo assim o time sempre controlou, sempre teve a iniciativa. Conseguimos virar o jogo e esses erros depois foram diminuindo com o passar do tempo para poder fazer o suficiente, que era virar o jogo, e depois o jogo estava totalmente controlado. Felipe, aqui na sua esquerda, aqui ó. Sim. Gabriel Alfa, um canal para o Negro e coluna do Flá. Felipe, ainda falando sobre a questão das expulsões, nos últimos 50 dias o seu time teve 6 expulsões, contando, né, todos os jogos que houve. Eu queria tentar entender um pouco de como você enxerga isso, o que pode ser feito para tentar mudar essas expulsões. Claro, tem o mérito de discutir, acho que foram justas, acho que foram injustas, mas pelo menos a de hoje, do meu ponto de vista, foi uma expulsão justa e, como você falou, acabou prejudicando a equipe. Então, como você enxerga a questão dessas expulsões em um número tão alto assim na sua equipe? E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição ao Plata, como houve com o Alexandre. Obrigado. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal Mauro Santana. Não deveriam acontecer expulsões, mas elas acontecem. E em acontecendo, você, em diversas oportunidades, procurou de alguma forma compensar isso, mexendo na equipe. Em algumas vezes foi bem sucedido. Hoje, o time acabou sofrendo o gol do empate, com um sabor amargo de derrota. Queria que você explicasse detalhadamente o que você tentou nessa mexida, o que deu errado não conseguir conter o ímpeto do adversário, como o Flamengo já conseguiu em outras oportunidades. Bom, primeiro que o São Paulo é um time que dá muita amplitude ao campo, sempre tem 2 alas, e hoje no caso ainda mais o Ferreirinha bem aberto, de um lado, outro lado, ala do outro, enche bastante todos os corredores do campo. Então, na minha opinião, para poder tentar parar um pouco esses cruzamentos e essas viradas de jogo, principalmente para o Ferreirinha, a linha de 5 seria suficiente para poder, suficiente não, seria melhor para poder
conseguir dar o balanço necessário para os laterais poderem encurtar e não sofrer com viradas de jogo e eles acabarem entrando dentro da área. Essa foi a opção. Até o gol, São Paulo tinha criado quase nada, se eu não me engano nada, de chances claras, né? A não ser algum cruzamento, algum chute fora da área que acabou passando longe. Mas infelizmente uma bola aí, um bate e rebate, acabou sobrando a bola para o São Paulo. Mas no meu caso foi isso, eu tentei povoar melhor essa nossa última linha para poder, de certa forma, suprir essa amplitude que o São Paulo estava dando no campo e poder ajudar os jogadores a balançar melhor. Felipe, aqui atrás, canal Gustavo Henrique dando show aqui. Eu tenho absoluta certeza que os jogadores vão para o campo avisados de tudo que pode acontecer, porque o estudo do adversário é sempre muito intenso. Você, os assistentes, e ainda assim, volta e meia, em momentos decisivos, os erros acontecem. Como é que você consegue justificar isso aí? Você acha que tem também uma fadiga, um cansaço por estarmos chegando na reta final do ano? Ou às vezes é uma falta de concentração momentânea? Como explica, Felipe? Difícil explicar, né? O jogador sempre, que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. É claro que nesses momentos importantes, todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Vemos o nosso adversário, o principal adversário, também erra, tanto Palmeiras como Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais no resultado final. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros iniciais. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra dentro do campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe, e estou aqui ao contrário, como eu falei, para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles têm cometido. Felipe, aqui, apesar do resultado não ter sido esperado, hoje a gente teve o Samuel Lino fazendo um gol. Um jogador que você, na última coletiva, disse que não vem vindo bem, mas no último jogo ele deu uma assistência e hoje ele consegue fazer um gol, que na altura do jogo foi o gol da virada. Como é importante para você, nesse trabalho que você vem fazendo com o Lino, de recuperar a confiança do jogador, de contar com o jogador, você mesmo faz questão de dizer que foi um jogador muito caro para o Flamengo, essa assistência que ele deu na última partida e esse gol que ele fez no jogo de hoje. Obrigado. Bom, muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando ele tem a bola. Ele tem gol, é uma coisa que eu peço muito para ele, para que ele entre mais na área, para que ele pise na área, porque ele sabe fazer gol, ele finaliza com as duas pernas, e hoje já eu vi ele muito mais vertical nesse sentido, arriscou muito mais, é uma coisa que eu quero, mas principalmente teve boas associações com a Arrascaeta, com o Plata e também com o Carrascal em determinados momentos da partida. Então, dentro do ruim, né, que foi o resultado, existe o aspecto positivo, que é a recuperação desse jogador. Felipe, boa noite. De mais uma reportagem que a gente está fazendo sobre o trabalho dos técnicos, essa tecnologia que vocês usam ali no campo, nos tablets hoje em dia, com muitas telas e tudo. Qual é a importância disso para o trabalho de vocês? Tem sido cada vez mais comum os treinadores estarem com esse aparato tecnológico ali, né? Qual é a importância para você e como é que vocês usam isso ali? Obrigado. Não, é importante ter sempre o iPad, ou a tablet, como você falou, porque a gente consegue ver, muitas vezes do banco não conseguimos ver as distâncias e os espaços, né, que o adversário nos deixa, e principalmente os ajustes que o treinador adversário vai fazendo na sua equipe. Então ali com essa câmera mais tática a gente consegue ver o que está acontecendo realmente do campo desde outra perspectiva. Então qualquer mudança, qualquer mínimo detalhe, se ele muda de sistema, alguma coisa, é mais fácil de ver desde o tablet. Então eu acredito que facilita bastante o nosso trabalho. É isso. Tá vindo aí os jogadores do Flamengo. Léo Pereira passando aí, ó. Gonzalo Plata passando ali também. Michael. Jogadores passando aí após esse empate contra o São Paulo. Luiz Araújo.
Alexandro, Ayrton Lucas passando também. Estamos aí direto do aeroporto do Galeão, fazendo aí o desembarque do Flamengo. Zagueiro da base, João Vitor. Samuel Lino passando aí. Emerson Royal passando aí também. Jorge Carrascal passando aí, ó. Agora o trio uruguaio passando aí. Georgiano e Arrascaeta. Agostinho Rossi passando também. Segue com imagens aí do desembarque do Flamengo. Aqui diretamente do aeroporto Galeão, diretor de futebol José Boto, cumprimentando ali o segurança do Flamengo. Segue mais imagens dos jogadores aí. Juninho, Saul, ex-zagueiro Rodrigo Caio, passando ali, ó.